queridas, feliz dia, feliz semana que estamos começando hoje. Tia Vanusa tem uma proposta muito divertida para a aula de hoje. E aí, vamos lá participar? Hoje, Tia Vanusa gostaria de recordar o cordel. Lembra que a gente estudou a literatura de cordel em sala de aula? Lembra que a gente conversou sobre o porquê do nome cordel, toda a história? E eu me recordo que alguns alunos se identificaram bastante com esse tipo de texto. Eu me recordo que alguns até produziram lindos cordéis no ano passado. E aí hoje Tia Vanusa vai rememorar isso, recordar o cordel, né? Que é um texto lindo de se ouvir, de se escrever também. Claro que ele tem algumas regras, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível hoje, tá? Na produção de um cordel. Antes de tudo, antes de Tia Vanusa dizer qual a proposta, qual é o tema do nosso cordel, afinal, a gente pode escrever cordel de qualquer tema, né? Se utilizando de qualquer proposta, falando de qualquer assunto. Então, antes de Tia Vanusa lançar a proposta de hoje, Tia Vanusa vai colocar um videozinho de uma outra professorinha que explica bem direitinho o que é o cordel, a história do cordel, quando foi que ele chegou ao Brasil, todo o processo até os dias de hoje, que hoje o cordel está presente nos livros, na internet, em todos os lugares. Veja que legal e esclarecedor esse videozinho que Tia Vanusa vai colocar. Olá, querido estudante! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o gênero textual cordel. O cordel chegou ao Brasil com os portugueses. Ele foi inspirado no antigo trovadorismo, onde os poetas que não podiam vender as suas poesias escritas para um povo que não sabia ler, num tempo em que não se existia impressão para imprimir, eles cantavam as suas poesias, declamavam e declamavam em forma de música. Quando chegou a imprensa e começaram a se imprimir as primeiras publicações, então foram feitos pequenos livrinhos, livretos, folhetos, com as poesias que antes eram cantadas pelos trovadores. Esses folhetos eram vendidos pendurados em cordinhas, como cordas de varais, e assim os portugueses as chamavam de cordéis. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram consigo a tradição dos cordéis. E os sepentistas que haviam no Brasil, povo brasileiro, poetas naturais que repetiam seus versos improvisados em praça pública, tiveram a oportunidade de escrever seus versos em papéis, em folhetinhos, em pequenos livrinhos e pendurar nos cordéis para vender a sua arte. O cordel é uma poesia muito bem elaborada, com o número certo de versos e sílabas em cada estrofe. Você sabia que o cordel é considerado um patrimônio cultural e tem até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordéis? O cordel é uma tradição muito importante do povo brasileiro, principalmente da região Nordeste. E é uma arte muito bonita, muito bem elaborada, que conta não só as tradições do povo, as lendas, mas também fala de assuntos muito importantes e é usado amplamente para levar ao povo literatura, diversão, emoção e conhecimento. Mas para falar para você hoje sobre o que é o cordel, nada melhor do que um cordel sobre o cordel. Então, vem comigo. Um cordel sobre o cordel eu pretendo apresentar é uma arte versajada da cultura popular que nasceu lá no Nordeste para o mundo apreciar. São rimas de cordel encaixadas nas cestilhas, nos martelos e galopes, nas oitavas e nas cestilhas, que encantam muito mais do que as 7 maravilhas. O cordel só é aceito com os versos bem rimados, cada verso bem medido, todos bem metrificados, assim manda a tradição dos poetas inspirados. É na forma de folhetos que ele tem sua tradição, porém hoje outras formas temos de publicação, como livros, internet e outras tantas que virão. O cordel pode conter alguns temas atuais ou histórias inventadas ou 1000 casos naturais, pois os versos do cordel contam isso e é muito mais.
O folheto nordestino é uma arte genial e a origem desse nome provém lá de Portugal. Esse nome porque era pendurado no varal. Pendurar os folhetinhos não é nossa tradição. Ora iam em barbantes, ora em bancas ou no chão. O barbante não foi regra do poeta do sertão. O cordel era vendido lá nas feiras do Nordeste, lá no Brejo ou Cariri, no sertão ou no Agreste. Hoje está pelo Brasil, desde o norte até o sudeste. O cordel vendido em feiras precisava entonação para a história ficar boa e chegar ao coração. Corpo e voz tinham que ter uma grande expressão. Para dizer um bom cordel tem que ser bem inspirado, pois ninguém aguenta ouvir um cordel desanimado, mas o verso fica lindo quando é bem declamado. Vejam só qual é a técnica dos poetas do sertão, que paravam sua história no momento de emoção para o povo então comprar seu folheto campeão. E assim muitos poetas as famílias sustentaram, com a venda dos folhetos muitos lucros aumentaram, porém hoje os folhetos novos passos conquistaram. O cordel hoje é presente lá nas feiras culturais, faculdades e escolas e também outros locais. Todo mundo abriu as portas para os versos naturais. E aí, pessoal? Recordaram direitinho? Viu como é interessante a literatura de cordel para todos nós, especialmente para nós nordestinos, né? Que é onde o cordel está mais aflorado. Então, hoje, Tia Vanusa gostaria de fazer uma misturada com vocês. Tia Vanusa gostaria de trabalhar o cordel, sabe aonde? Na matemática. Que tal? A gente está estudando os polígonos, né? Lá em matemática, a gente está estudando geometria, está estudando figuras planas, estudamos vértices, faces, arestas, já estamos em medidas de ângulo. Mas hoje, Tia Vanusa gostaria de recordar somente os polígonos hoje. E Tia Vanusa gostaria de convidar vocês para produzirem um cordel falando sobre isso, falando sobre a matemática e falando sobre o assunto que a gente está vendo. Lembra que a gente estudou sobre os polígonos? Tia Vanusa já falou nas aulas anteriores, mas Tia Vanusa vai colocar mais um videozinho somente para a gente recordar o que são polígonos, quais são suas características, quais são os nomes de cada polígono. O videozinho vai mostrar direitinho. E aí, depois do videozinho, Tia Vanusa volta com um cordel falando sobre os polígonos. Imagina aí que legal. Espera aí só um minutinho que Tia Vanusa já volta. Veja aí o videozinho e recordem aí o que a gente estudou sobre polígonos. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos?
Isso mesmo. Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo. Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Isso mesmo. Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo. Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido esse conceito. E aí, pessoal, recordou o que são polígonos? Vocês viram os seus respectivos nomes, como ele é formado, quais são suas características? Vocês perceberam que eles não podem ter linha curva, eles não podem ter linhas traçadas uma sobre a outra, não pode ter uma linha aberta. Tudo isso a gente já estudou, né? Sobre os polígonos, e a gente sabe as características dele. E Tiavanus achou interessante nesse videozinho que vocês agora não vão ter mais dúvida com relação aos nomes dos polígonos, porque esse videozinho deu uma dica, né? De a quantidade de lados é o que vai identificar o nome do polígono, né? O quadrilátero, 4 lados e assim por diante. Aí, Tiavanus gostaria agora de apresentar para vocês um cordel que fala sobre a matemática e fala sobre os polígonos. Ouça aí, sabemos que a matemática é a ciência do pensar. Com cálculos e teoremas, sei que posso demonstrar. E para entender de poliedros, vou agora estudar. Poliedros são figuras do tipo tridimensionais, limitados por polígonos planos, de modo que os tais também são conhecidos como figuras espaciais. No poliedro destacamos, e nem tudo se atesta, os polígonos são as faces, os lados do polígono são as arestas, os cantos são as vértices, nada disso se contesta. Então, Tiavanus apresentou para vocês 3 estrofes de um cordel bem grande que fala sobre a geometria na matemática, fala sobre os poliedros, os polígonos, que é o que a gente está estudando na nossa disciplina de matemática. Então, como proposta de atividade para o dia de hoje, Tiavanus gostaria de pedir que vocês escolhessem um polígono que lembram, ou um objeto que tem o formato de algum polígono, de alguma figura espacial, e aí vocês vão criar 2 estrofes. Vocês vão criar 2 estrofes descrevendo essa imagem ou esse objeto. E aí vocês vão tentar seguir a estrutura de um cordel, certo? Tem as rimas, tem a quantidade de versos. Claro que a gente não vai seguir aquelas regras todas ao pé da letra, a quantidade de sílabas de que cada verso deve ter e tudo mais. Mas vocês vão fazer como se fosse uma poesia da matemática. Que tal? A gente vai fazer uma salada hoje, português com matemática. A gente vai recordar polígonos, vai recordar a geometria, que é o que a gente está estudando. E a gente vai lá para português porque a gente vai estudar essa tipologia textual tão linda que é a literatura de cordel. E aí, que tal? Vamos lá? Tiavanus vai estar ansiosa para receber os cordéis de vocês. E aí Tiavanus vai ver o que for mais bem organizadinho. A gente já vai separar num cantinho para nosso livro que a gente vai fazer, tá bom? É uma proposta para o dia de hoje. Eu espero que todos vocês se inspirem e que todos vocês caprichem na aula de hoje, tá bom? Um cheiro, um abraço, feliz dia e até amanhã!